Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aí mais uma aula sobre equilíbrio químico. Vamos estar fechando o conteúdo dessa parte da apostila ainda do ano passado, para a gente poder finalmente começar o nosso conteúdo da apostila de vocês esse ano, o conteúdo do terceiro ano, finalmente, né? Então, primeiramente, um bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Vamos começar aí nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico, que é chamado também de princípio de Le Chatelier. Chama, se não me engano, Luiz, alguma coisa Le Chatelier. O rapazinho aqui, o Chatelier, ele fala de uma forma bem simplificada, né, que um sistema em equilíbrio, quando é perturbado, tende a ajustar-se de modo a remover essa perturbação. Como que isso vai funcionar? Nós vamos avaliar esse funcionamento a partir de três diferentes formas, três diferentes fatores. Eu posso variar, eu posso perturbar este equilíbrio através da concentração, eu posso variar esse equilíbrio através da temperatura ou através da pressão. Quando eu falo sobre concentração, estou pensando no seguinte, ó, toda vez que eu perturbar esse sistema, ou seja, que eu adicionar ou retirar algum reagente ou produto desse sisteminha aqui que eu estou representando, eu vou deslocar o meu equilíbrio de maneira a tentar remover esta perturbação. Então, eu vou representar sempre, né, pela mesma forma, eu vou dizer que eu tenho uma equação A mais B que reage de forma AB. Olha só, então A mais B que reage de forma AB. Quando eu olho para essas equações aqui, eu posso criar algumas possibilidades. A primeira possibilidade que a gente vai avaliar é eu vou aumentar a concentração de ar. Imagina por um instante que você tem uma balança, tá? E que quando você chega no equilíbrio, aqueles balanços de parque, tá, pessoal? Como se fosse uma gangorra. Essa balança, ela está equilibrada, no equilíbrio, tá? Então, o que acontece, ó? Eu tenho aqui uma balança, como se fosse uma daquelas gangorras, e essa balança, essa gangorrinha aqui, ó, ela está balanceada, ela está equilibradinha. Por quê? Porque ela está dentro do equilíbrio. O que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de ar. Quando eu aumento a quantidade de ar, o que vai acontecer com essa balança? Ela vai ficar desregulada, ó. Eu adicionei uma perturbação neste equilíbrio, que eu vou deixar uma maior quantidade de ar, porque A vai ficar mais pesado, com B formando AB. O que aconteceu? O A gerou uma perturbação do equilíbrio. Então, qual que é o princípio de Le Chatelier? Toda vez que eu gero uma perturbação, essa perturbação tende a ser removida. Então, como que eu vou poder observar isso? Olha só, se eu adicionar o A na minha reação que estava em equilíbrio, o A vai ser consumido de maneira que ele vai reagir com B e formar AB, ó. A seta ela é deslocada aqui para o outro lado, ó. Quando eu aumento a concentração, quando eu aumentei a concentração de A, por exemplo, eu desloquei o meu equilíbrio para a formação do produto. E aí a gente pode criar uma segunda situação, onde eu também tenho uma reação A mais B reage de forma AB, onde eu estou diminuindo a concentração de A. Olha lá, hein? Diminuir a concentração agora. Será que isso vai mudar muita coisa? A gente vai perceber, considerando de novo essa balança aqui, ó, que a balancinha, que é a nossa gangorra, ela vai estar desequilibrada de novo. O que aconteceu agora? Eu diminuí as concentrações de A, as quantidades de A. Então, o que aconteceu? A gangorra ficou desequilibrada para aquele lado aqui. E aí, como é que a gente pode resolver isso, então? Quando eu retirar uma substância, quando eu diminuir a sua concentração, a minha equação vai deslocar o equilíbrio de modo a acabar com esta perturbação aqui. Ou seja, se eu retirar o A, o que vai acontecer? O AB aqui vai começar a se decompor para formar mais A e a balança voltar ao seu antigo equilíbrio. Esse é o primeiro caso. Esse é o caso da
do equilíbrio com a concentração. Vamos dar uma olhada agora no que acontece com temperatura. Para isso, nós precisamos dominar bem aquelas questões de termoquímica, tá? Então, só para relembrar aqui, ó, quando eu tenho um ΔH negativo, a minha reação está liberando calor. Quando o ΔH é positivo, a minha reação está absorvendo calor. Essa aqui é uma reação exotérmica e essa aqui é uma reação endotérmica. O que acontece, pessoal? O princípio de Le Chatelier, ele sempre funciona do mesmo jeito. Se eu adiciono uma perturbação, essa perturbação tende a ser cancelada, anulada. Então imagina o seguinte, vamos substituir esse termo energia na reação como se fosse até um sinônimo de temperatura. Quando eu forneço temperatura para o sistema, eu estou fornecendo energia cinética para aquele sistema, então eu vou substituir essa imagem da energia por temperatura, tá? Então, imagina essa situação que eu coloquei aqui, onde você tem A mais B formando C mais D. E essa reação, como ela é exotérmica, ela libera energia. Então, a minha energia está no produto. Ou seja, seria uma reação química que, quando ela ocorre, eu sinto um aquecimento do meio. O meio começa a aquecer de maneira bem intensa ou de maneira que pelo menos é sensível, que você consegue observar. Agora, nesse segundo aqui, a energia está no meu reagente. Quando a energia está no reagente, significa que o A e o B tiveram que absorver alguma energia para conseguir virar os reagentes C e D. Logo, quando a energia está aqui nos reagentes, eu tenho uma absorção de energia e uma reação endotérmica. Imagina agora dois sistemas onde eu estou aumentando a energia. Se eu aumentar a energia nesse primeiro sistema aqui, ó, o que aconteceu? Eu estou fornecendo energia para ele, ele está com mais energia do que antes. Considera que essa energia é como se fosse um produto qualquer. Então, o que vai acontecer aqui, ó, com aquela gangorra que a gente tinha feito? Ela estaria normalmente desse jeito aqui, ó. A mais B formando C mais D, e no caso que eu estou mostrando agora, ela teria também energia desse lado da gangorra. Se eu aumentar a energia, o que vai acontecer com a gangorra? Ela vai ficar desequilibrada para esse lado da energia. A energia vai ficar aqui na gangorra. Opa, vai ficar mais pesado na gangorra. Então, se eu estou causando um desequilíbrio, a energia está pesando na minha gangorra, o que eu vou fazer para que esta gangorra consiga ficar equilibrada novamente? Eu vou deslocar o equilíbrio no sentido oposto ao sentido da energia. Ou seja, quando eu aumento essa energia, eu desloco o sentido, o equilíbrio da reação para o seu sentido oposto. Ou seja, aqui eu desloquei o sentido para reagentes. Ó. Se a energia está no produto, eu desloco o equilíbrio para o reagente. E aí você também pode pensar o que aconteceria se você diminuísse a energia, se você retirasse calor do seu sistema. Ou seja, ó, se você tivesse uma energia diminuída. O que iria acontecer nesse caso? Bom, se você diminuísse a energia, a gangorra estaria desequilibrada de novo. Então, para equilibrar ela, você iria consumir os seus reagentes para formar os seus produtos. E aí você deslocaria. Olha só, tanto no caso da concentração quanto no caso da energia, nós temos aqui uma regra parecida. Está vendo que sempre que eu aumento a seta em algum lugar, olha só, a seta foi para cima. Se a seta vai para cima, o equilíbrio desloca no sentido oposto. Se a seta vai para baixo, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido. Isso também acontece aqui na concentração. Ó. Se a seta vai para cima, se eu estou aumentando o valor, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto. Se a seta está para baixo, eu desloco o equilíbrio no mesmo sentido. E isso vale quando também tiver energia num sistema endotérmico. Aumentou a energia, deslocou o equilíbrio para C mais D. Se você diminuir a energia, você desloca o equilíbrio para o mesmo sentido, para o mesmo local. Então, qual que é uma dica valiosa que vocês podem aí
observar quando você quer descobrir para onde o equilíbrio está sendo deslocado, no caso do deslocamento, né, da perturbação ser provocada pela temperatura. Você pode simplesmente olhar se a reação é endo ou exotérmica e descobrir aonde a energia está, se ela está nos produtos, que nem ela aparece aqui, ou se ela está nos reagentes, como ela aparece aqui à esquerda. Muito bem, nós temos por fim a questão o fator, na verdade, né, da pressão. A pressão também pode alterar o equilíbrio, mas aí a gente tem que pensar aí de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Primeiramente, você vai precisar lembrar de um princípio, de uma lei, na verdade, que é a lei de Gay-Lussac. Na lei de Gay-Lussac, ele deixa explicitado que a proporção entre os volumes de um gás, ele depende dos coeficientes estequiométricos da sua reação. Então, por exemplo, se você tiver um gás A, mais um gás B, reage, forma um gás C e um gás D, e os seus coeficientes estequiométricos são 1, 2, aqui também 1 e aqui 3. Isso significa que os seus volumes, o volume que eles vão compartilhar dentro daquele recipiente no equilíbrio, são proporcionais. Imagina que esse gás A, ele ocupe apenas 1 litro quando ele está nas suas condições ali dentro do frasco. Se ele ocupa 1 litro e esses outros caras são proporcionais, então esse cara B, ó, ele ocupa um volume proporcional. Se esse ocupa o volume 1, esse aqui ocupa 2 vezes esse volume, então ele ocupa 2 litros. O C, ele é proporcional, ele ocupa 1 litro. O D é proporcional, ó, ele ocupa 3 litros. E aí, por que isso vai ser importante? Porque nós vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu aumento a pressão, eu favoreço o sentido da reação com menor volume. Quando eu diminuo a pressão, vou diminuir a pressão, desculpa, eu favoreço o sentido com maior volume. Por que isso? Olha só, a equação que eu passei para vocês aqui é, ó, 2NO2 formando N2O4. Então, é 2 para 1. Ou seja, se esse cara ocupa 2 litros, esse cara aqui ocupa 1 litro. Imagina o seguinte, se eu aumentar a pressão, quem que vocês acham que vai sofrer mais com isso? Quem vai sentir mais esse aumento de pressão? Quem ocupa mais espaço ou quem ocupa menos espaço? Aí é lógico. Quem ocupa mais espaço, se você aumenta a pressão, ele vai sentir muito mais. Então, quando eu aumento a pressão, esse cara sente mais, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor volume. Se eu diminuo a pressão, olha só, se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? O cara dos 2 litros agora vai poder ocupar o máximo do seu volume e o cara de 1 litro ali, ele vai para ele, não vai mudar muita coisa. Então, quando eu diminuo o volume, se o meu volume no sistema é diminuído, eu desloco o equilíbrio agora para o sentido com maior volume. E aí agora, vejam bem, a regra das setinhas ela já não vale tão bem para essa regra aqui. Você precisa avaliar aonde vai sentir mais o aumento ou a diminuição da pressão. Se você aumenta a pressão aqui nos 2 litros, ele vai sentir mais, então você vai formar o cara que ocupa um volume menor. Se você libera espaço, então o carinha que ocupava um volume menor, que é o N2O4, ele vai poder agora virar o NO2, porque ele pode ocupar um volume muito maior ali dentro. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, uma situação um pouquinho diferente das outras. Para finalizar, nós temos aqui o catalisador. O catalisador era aquele cara que mudava muito a velocidade de uma reação, ele acelerava bastante a velocidade da reação. Será que ele vai provocar uma perturbação no equilíbrio? A resposta é que não. Tá? Catalisadores não alteram o equilíbrio de uma reação química. Catalisadores, na verdade, eles vão fazer com que a velocidade da reação seja alterada, mas isso não significa que o equilíbrio é alterado. O que vai acontecer é, a minha reação vai chegar mais rapidamente no equilíbrio, mas a sua velocidade, ou seja, a sua velocidade vai aumentar, mas o equilíbrio que ela ia atingir de qualquer forma é o mesmo. Então, uma coisa extremamente importante, pegadinha aí que geralmente cai nas perguntas é: os catalisadores não alteram o equilíbrio. Pessoal, por enquanto é só. Na próxima videoaula a gente vai ver como são calculados os diferentes tipos de equilíbrio químico. Até a próxima.